né? Ela não é muito subjetiva. Obviamente que toda a ciência, todo o conhecimento aí de adivinhação é muito respeitável, é muito interessante, a gente tem que conhecer, mas o Jyoti, ele lida com fatos, né? Você fala coisas sobre a vida da pessoa que já aconteceram para confirmar o horário de nascimento, e você fala coisas do comportamento da pessoa, coisas da personalidade da pessoa, que realmente impressionam muito com a precisão dos fatos, né? Então você, a partir desse momento em que você sabe que você tem o ascendente correto, os planetas estão posicionados nas casas certas, e você tem determinadas datas que são estratégicas na vida da pessoa, você consegue dizer, prever os fatos para frente também. Então, nesse caso, é necessário primeiro você fazer um estudo de todas as constelações, onde que elas estão posicionadas, os aspectos dos planetas em cima das casas, a inter-relação entre esses planetas, o que cada planeta está fazendo em cada casa. Enfim, você precisa fazer um estudo completo para você conseguir concluir alguma coisa e seguir adiante, e aí sim você pode orientar a pessoa. Porque na astrologia védica, Márcia, como a gente tem feito lá no CIMA, que a gente procura muito mais descobrir as potencialidades da pessoa. Isso é uma coisa muito interessante, né, Horácio? Quer dizer, você mostra para a pessoa o que ela pode fazer de melhor. E aí ela consegue se desenvolver muito mais fazendo aquilo que ela gosta. Toda pessoa, quando vem para esse mundo, ela tem uma série de talentos, uma série de capacidades inatas, né? Inerentes na pessoa. E de repente a pessoa nem sabe que as tem. Muitas vezes a pessoa imagina que o que aconteceu, um certo fato na vida da pessoa, ela acha que é uma coincidência. Fala assim, bom, aconteceu isso, então foi uma sorte. Depois acontece de novo, assim, de novo eu tive aquela sorte, de novo. Quando na verdade as forças cósmicas estão conspirando para aquela pessoa. É o que eu falo no começo do programa, né? São os eventos sincrônicos. Exatamente, e não coincidências. Não são coincidências, né? Como você não sabe o que aconteceu na sua vida passada, então muitas vezes você adquiriu um karma bom, e que ele se manifesta nessa vida também. Assim como também você tem fraquezas também, né? Então muitas vezes você não sabe que você tem essa fraqueza ou uma determinada potencialidade, e passa a vida inteira sem que você utilize isso, né? E você sempre imagina que aquilo é uma coincidência, ou ainda eu vejo muito, como os casos que a gente está pegando lá no cima, Márcia, de pessoas que estão no momento que elas precisam se decidir, né, o que fazer. Se vão para a direita ou vão para a esquerda. Exatamente, porque ela tem muitas opções, né? A vida ela oferece muitas opções, e muitas vezes você pode atirar num lugar em que você não é o lugar certo, porque não condiz com o momento, não condiz com o período da sua vida propício para aquilo, e não condiz também com as suas potencialidades, com os seus talentos, né? Não condiz com o que os planetas querem com que você faça, né? Então, se você vai contra a maré, é muito mais difícil, né? Novamente é o que eu digo, né, no começo do programa, é o princípio da não resistência. Você tem que ir a favor da maré. Você vê que os Shastras védicos, as escrituras védicas, elas são muito coincidentes, né, em todos os sentidos, né? Não só os Shastras ou as escrituras védicas, mas todas as escrituras religiosas ou escrituras antigas levam sempre para um mesmo lugar, né? Que é a união com Deus, a união com o Supremo, né? Também nesse sentido, eu tenho falado muito da questão da espiritualidade, porque a pessoa, se ela quer se desenvolver materialmente, ela precisa primeiro estar bem preparada espiritualmente. Depois a gente vai passar por um processo mental,
onde dentro também desse estudo que a gente faz, a gente ensina a pessoa a desenvolver, a se desenvolver mentalmente também, a se fortalecer mentalmente, né, e psicologicamente. Então ensina também a utilizar as diferentes ferramentas que você tem e que você não sabe como fazer, né? Mas tudo isso o conhecimento védico é capaz de te mostrar. Quer dizer, tudo isso você faz através da leitura do mapa astral védico da pessoa. O fato, Márcia, é que quando você nasce, a primeira respiração que você tem, você adquire toda a essência daquele momento, né? Então aquilo é a marca que faz com que Surya, o planeta Sol, esteja numa posição, Chandra, a Lua, esteja numa outra casa, Marte numa outra casa, Mercúrio numa outra, Júpiter e Saturno e Rahu e Ketu, que são 2 planetas invisíveis. Além disso, também é preciso fazer uma análise bastante acurada sobre as 27 nakshatras, as 27 constelações, que isso é que dá a precisão dos fatos, né? Isso é que não faz. Tem na astrologia ocidental. Na verdade, a astrologia ocidental, ela foi desenvolvida por aquele egípcio Cláudio Ptolomeu, né? Ele é que levantou esse conhecimento, ele que criou esse conhecimento dentro do Ocidente, né? Mas o conhecimento raiz era indiano, na verdade, né? Mas quem estuda astrologia sabe disso, que todo o conhecimento astrológico ocidental veio do Egito, né? Posteriormente ele foi sofrendo transformações, mas houveram diversas modificações, adequações, né? Mas o fato é que o conhecimento védico ele é conclusivo, né? Ele não tem contradição. E também é interessante que ele leva em consideração planetas não existentes para a astrologia ocidental. Os planetas que são invisíveis, eles não são visíveis a olho nu, né, na verdade, mas eles são muito fortes na influência, no comportamento humano, nos fatos, né, da vida. Eles são realmente determinantes porque eles exageram as coisas todas, né? Ou eles destroem ou eles constroem também, né? Eles têm os 2 aspectos normalmente. Então, como eles não são visíveis a olho nu, eles só podem ser sentidos, né? Mas eles estão sempre de acordo com a posição lunar e solar também. Então para você encontrá-los no mapa, você tem que estudar a posição planetária e posteriormente você pode dizer o que esse planeta está fazendo na vida da pessoa. Muito interessante. Agora, Horácio, você disse que cada pessoa nasce com certos dons, com certas qualidades, com certas características. Então, como você consegue encontrar esse Dharma, que em sânscrito isso se chama Dharma, e como você consegue desenvolver a sua potencialidade através desse estudo? Boa pergunta. Como eu disse... Menos mal, né, Horácio, que eu faço boas perguntas. Se um planeta ele estiver muito bem posicionado, e outras forças também estiverem ajudando, fica claro e evidente que a pessoa tem uma determinada capacidade, um determinado talento ou um determinado poder na cultura védica que chama Shakti, né? Uma potência específica para fazer algum tipo de missão, cumprir algum tipo de missão. O fato é que quando a pessoa está nesse planeta, ela não está aqui por acaso, ela precisa fazer alguma coisa. E muitas vezes passa despercebido e ela perde a oportunidade, né? Ela perde a oportunidade porque muitas vezes ela percebe que ela deveria estar fazendo alguma coisa além disso, mas não sabe dizer exatamente o que, porque não tem a informação para aquilo, né? Então, para você descobrir a potencialidade da pessoa, é preciso justamente analisar o mapa da pessoa para saber se aquele planeta, os poderes que aquele planeta dá, eles estão ou não estão com a pessoa, né? Tem uma outra palavra também que chama de yoga, as conjunções planetárias, né?
determinadas conjunções planetárias em determinadas casas, recebendo os diferentes aspectos, dão determinados poderes para as pessoas, e que muitas vezes o que nós temos percebido mais é que as pessoas sempre sentiram que tinham aquilo, mas não sabiam se era verdade ou não. Então elas ficam com receio de arriscar, de sair da posição cômoda em que ela está e não arriscar. Fala assim, não, prefiro ficar aqui, ou ainda não sabe se é um momento ou o momento certo ou o momento errado para ela se movimentar para a esquerda ou para a direita. Né? Medo, indecisão, e muitas vezes também essa história que eu sempre digo, as pessoas não prestam atenção no momento presente. Elas estão sempre pensando no futuro, e muitas vezes elas nem se dão conta daquilo que elas são na realidade. E por falar em momento, vamos dar aqui um momento para os nossos comerciais, e estaremos em breve de volta com Horácio Takano falando sobre Jyotish, astrologia védica. Muito bem. Você está ouvindo na Mundial. Programa Entrevistas com Márcia De Luca. Você está ouvindo na Mundial. Programa Entrevistas com Márcia De Luca. Caros ouvintes, estamos de volta com o programa Entrevistas com Márcia De Luca, entrevistando esta noite Horácio Takano, especialista em conhecimento védico, e esta noite falando especificamente sobre Jyotish, astrologia védica. Então, Horácio, eu te interrompi falando sobre o Dharma, sobre as potencialidades das pessoas para os nossos comerciais. Então, eu queria retornar a esse assunto para que você terminasse a sua linha de pensamento em relação à potencialidade de cada pessoa. Pois bem, Márcia, eu estava dizendo do Dharma porque quando você traduz, todas as palavras em sânscrito têm, como você sabe, inúmeras traduções, inúmeros sentidos, e depende de como você coloca na frase. Nesse caso, nós estamos falando do Dharma como o dever prescrito na vida da pessoa. Tá? Nós não estamos falando do Dharma religioso, também podemos falar disso também, que também a gente cita isso dentro do estudo da análise que a gente faz no mapa. Mas é até mais interessante mesmo falar da missão da pessoa. Né? Exato. A missão da pessoa no planeta Terra. Exato, o trabalho específico, porque por que ela nasceu numa determinada família? Por que ela tem determinado círculo de influência, de amizades? Por que ela recebeu aquela